Felpufilva. Com esse livro, a autora Eva Furnari fez uma cesta de 3 pontos. Ela foi muito esperta ao escrever este livro e você vai entender por quê. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros, e pode dar o seu joinha e se inscrever no canal para saber mais sobre livros infantis, juvenis e adultos também. Quando eu falo que a Eva Furnari conseguiu fazer uma cesta de 3 pontos, eu quero dizer o seguinte: existe na literatura infantil uma confusão entre o livro artístico e o livro didático, que ensina alguma coisa. Porque a maioria das pessoas, os pais, os professores, acham que o livro não deve apenas ser uma historinha, que ele deve ensinar alguma coisa para a criança. Ou seja, que ele tem que ter um lado didático. Ah, esse livro ensina a criança a não mentir. Ah, este livro ensina a criança a cuidar do meio ambiente. Então o que acontece? Muitas vezes a criança começa a ler um livro achando que é uma história e ela percebe que no fim é um livro didático que quer ensinar alguma coisa e ela se desanima. Porque uma história é uma coisa, um livro que tenta ensinar como cuidar do meio ambiente, ou como cuidar dos animais, ou como escovar os dentes, é bem diferente disso. Essa confusão existe, sim, como eu disse, por causa dos pais e dos professores que sempre pensam que tem que ensinar a criança alguma coisa. Ela não pode ler uma história sossegada, que ela precisa aprender uma coisa. Mas com este livro, Eva Furnari conseguiu juntar essas duas coisas de uma maneira muito inteligente, que deu certo, que funcionou. Porque tem um lado artístico muito bom e tem um lado didático que ensina alguma coisa sem forçar a barra. Deu certo. Não à toa, este livro ganhou pelo menos 3 prêmios, fez sucesso. Os prêmios são Prêmio Jabuti de Melhor Livro Infantil, 2007, Prêmio Altamente Recomendável da FNLIGE, 2007, Prêmio Melhor para Criança da FNLIGE, 2007. De início, a gente já nota que o nome Felpufilva parece que é um personagem que tem a língua presa. Bom, o personagem é um coelho, ele é poeta e muito solitário. Na sua infância, ele tinha uma orelha maior do que a outra. Na verdade, ele ainda tem. Então ele teve que usar um aparelho chamado estica-orelha, que não deixava ele brincar, jogar futebol, até para tomar banho ele tinha dificuldade. E ele falou: não, eu vou escrever minha autobiografia e contar essa triste história. E ele recebia muitas cartas, mas ele nunca abria nenhuma carta. Aí ele recebe uma carta com um laço, cor lilás, e ele abre esta carta. Era uma admiradora dele, afinal ele era um poeta famoso, que diz assim: olha, eu gosto muito dos seus poemas, mas eu achei que esse termina muito mal, é muito triste. Então eu resolvi reescrever este poema. E ela reescreve aquele poema de uma maneira muito mais otimista. Ele fica incomodado com aquilo e não responde. Mas recebe uma outra carta desta coelha, que se chama Charlot, e ela insiste, ela falou: não, eu resolvi reescrever um outro poema seu. E mais uma vez, ela torna um poema que era pessimista num poema otimista. Ele começa a perceber, pelo título dos livros, que eles eram meio pessimistas mesmo. A cenoura murcha, a horta por trás das grades, infeliz Páscoa, um pé de coelho azarado. E ela diz também assim: eu acho que você devia soltar mais a imaginação e fazer personagens mais felizes. Aí ele escreve para ela dizendo: eu tenho muita imaginação, eu imagino que você tem a barriga inchada, tem as orelhas peludas e tem o bigode caído. Ou seja, ele imagina que ela é muito feia. Aí ela responde a ele com um telegrama. E nesse telegrama ela diz: poeta, vírgula, se você acha que sou assim, vírgula, venha conferir, ponto. Venha tomar chá com bolo de cenoura aqui na minha toca, ponto. Você pode marcar o dia, ponto. Pior cego é aquele que não quer ver a sua própria imaginação, ponto. Charlot. E ele, muito incomodado com isso, percebe que a sua orelha direita está tremendo. Era um problema que ele tinha, que a orelha ficava tremendo. Aí ele fala: não, preciso tomar o Destremil, um remédio. E vai lá procurar o remédio e lê a bula do remédio e toma 2 colheres desse xarope.
Mas esse convite para ir tomar chá com ela, para ele não agradou muito, porque ele não gosta de chá, não gosta de bolo de cenoura, e aí ele resolve escrever de novo. Desta vez, ele escreve uma fábula, O Coelho e a Tartaruga, que é aquela fábula que o coelho é muito mais rápido, mas a tartaruga vai, e no final a tartaruga chega na frente. Mas ele conta esta fábula para dizer o seguinte, que ele era muito lento para fazer essas coisas. Eu sou um coelho tartaruga, eu vou demorar muito para tomar uma decisão e para aceitar ou não aceitar o seu convite. Talvez anos. Mas também recebe uma outra comunicação da coelha Charlot. E ela diz: eu gosto de orelhas diferentes. Acho que dão um charme interessante a um coelho. Foi lindo e corajoso você confessar que tem alma de tartaruga. Afinal, elas são cheias de sabedoria. E como ele tinha dito naquela carta que ele só comeria bolinhos de chocolate como a sua avó fazia, ela pede a ele que mande uma receita. E ele manda para ela a receita desses bolinhos de chocolate. Está aqui a receita, e é uma receita que qualquer criança pode fazer porque é muito simples e não vai no fogo. Ele também se arrependia, depois de mandar a carta, de não ter falado mais coisas. Olha, poderia ter falado isso, poderia ter perguntado se ela tem namorado. Bom, e finalmente chega um cartão postal. Este cartão postal chegou num dia de muita chuva, então tinha muitas letras apagadas. E aí ele leu no cartão postal: Fel, venha logo, engoli piano, ajuda! Ele interpretou que ela tinha engolido o piano e foi correndo até a casa dela para salvá-la. Quando ele chega, ela está fazendo depilação e colocando um creme para tingir os pelos. E aí é uma situação muito engraçada porque ela está muito feia nesse dia e não queria que ele chegasse nesse momento. Mas os dois riem muito dessa situação, depois se encontram para tomar aquele chá com bolinho de chocolate e ainda compõem uma canção. E essa canção está aqui com esta partitura. Orelha curta não precisa alongar, orelha longa não precisa encurtar, orelha reta não precisa enrolar, orelha torta não precisa esticar, orelha... Bom, contei de qualquer jeito. E eles resolvem, então, se casar. Isso seria o fim da história. Mas aqui existe um PS, pós-scriptum, ou seja, ele vai continuar a história, só que agora são outros personagens dialogando, os sobrinhos dos coelhos, e dizendo uma série de coisas engraçadas. E aqui embaixo existe uma explicação de cada um desses gêneros. Não sei se vocês perceberam, mas durante o livro foram aparecendo muitos gêneros. O conto, a fábula, uma receita, a bula, um cartão postal, um telegrama. E todos esses gêneros textuais estão explicados aqui nesta parte final, em que continua tendo os diálogos, a parte engraçada, e tem a explicação de cada um desses gêneros aqui. Então vamos entender como que a Eva Furnari conseguiu fazer esta cesta de 3 pontos. Ela conseguiu juntar uma história artística, literária, com personagens engraçados, divertidos, com a parte didática, a parte de ensino de alguma coisa, que é o ensino dos gêneros textuais, porque aparece na história todos os gêneros possíveis. Conto, fábula, carta, cartão postal, e no final do livro aparece a explicação do que são esses gêneros. Portanto, tudo isso está junto. Ela conseguiu juntar duas coisas completamente diferentes. E tem o terceiro ponto, que é: no começo o personagem fala das suas orelhas, que eram diferentes, que ele precisava usar um aparelho muito grande, pesado, portanto, é uma crítica a um aspecto aí de adaptação a um parâmetro social, a um parâmetro estético que se considera o correto. E essa questão das orelhas pode ser interpretado como uma diferença que esse personagem tem em relação aos outros, pode ser uma deficiência, pode ser um gosto, pode ser qualquer coisa que ele se diferencie. Então ele é forçado a se adaptar ao padrão estético da maioria.
E na sociedade isso acontece. Por isso, a cesta de 3 pontos, porque tem um aspecto social essa história, um lado artístico que é a própria história divertida, engraçada, com muita criatividade dos desenhos também, afinal a Eva Furnari é uma ilustradora, e a parte didática que aparece no final com clareza e que pode servir para os professores fazerem atividades. Vamos fazer um cartão postal. Tudo isso aparece de maneira muito natural, integrada. Não é algo que vai cansar a criança, não é alguma coisa que vai incomodar a criança. Não se esqueça de dar o seu joinha para esse vídeo e voltar aqui daqui uma semana. E se inscreva no canal. Até lá!